Olá, pessoal. Nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre o orçamento dos custos indiretos de produção. O que são custos indiretos de produção? São aqueles custos que nós não conseguimos identificar exatamente com um produto em específico. Por exemplo, a mão de obra indireta, materiais indiretos, algumas depreciações, aluguel da fábrica, a energia elétrica, quando ela não é mensurada para um produto específico, enfim, alguns custos que a gente não sabe exatamente para qual produto vão. Eu vou trazer um exemplo para vocês que está no exercício que eu passei para vocês, inclusive, que é essa tabela aqui. Essa tabela tem vários custos em 4 departamentos da empresa Trapos Limitada. A empresa Trapos Limitada é aquela empresa dos exercícios dos outros vídeos que eu mostrei para vocês, que fabrica bermudas e calças. Então, olha só, no primeiro departamento, nós temos o departamento de corte, que tem alguns custos indiretos, que são mão de obra indireta, materiais indiretos, depreciações diversos, e aqui temos o valor total do departamento de corte. Depois temos aqui o departamento de costura. Nesse departamento nós temos outros custos indiretos, também tem mão de obra indireta lá, também tem materiais indiretos, também tem depreciações, também tem itens diversos, e nós temos um valor total do departamento de costura. Depois nós temos o departamento de administração da fábrica. Esse departamento, ele não é um departamento, como a gente chama, produtivo, ele é um departamento auxiliar. Os produtos não passam por ele, certo? Ele é um departamento auxiliar. Então, posteriormente, se a gente for aplicar a técnica da departamentalização, nós vamos ter que ratear os custos deles para os departamentos produtivos. Então, dentro do departamento de administração da fábrica, tem mão de obra indireta, tem itens e materiais diversos, né? E temos aqui o total, então, do departamento de administração. Por fim, temos o último departamento, que é o departamento de manutenção. Também é um departamento auxiliar, também posteriormente vai ter que ter os seus custos rateados aos departamentos produtivos. Esse departamento de manutenção tem custo de mão de obra indireta e tem materiais indiretos. Depois nós temos um total, então, da manutenção. O que nós vamos fazer? Primeira coisa que a gente pode pensar em fazer com todos esses custos é pegar os totais dele, identificar os totais de cada departamento e diferenciar quais são os departamentos auxiliares ou departamentos de serviços, como vocês preferirem chamar, e quais são os departamentos produtivos. Então, eu peguei o total lá daquela tabela. Vejam só, o total de cada departamento está aqui, ó. O valor total do corte está aqui, 5.489. O valor total da costura está aqui, são os 2 departamentos produtivos. Depois nós temos o total da administração, 2.255. E o total da manutenção, 2.779. Vamos levar esses totais aqui para a próxima tabela. Nessa tabela, nós vamos fazer o rateio dos departamentos auxiliares aos produtivos. Vocês aprenderam isso na disciplina de administração de custos, e essa técnica é chamada de departamentalização. Nós temos que ter critérios para fazer esses rateios. No enunciado do exercício que eu passei para vocês, são ditos os critérios. O primeiro departamento que tem que ser rateado é o departamento de administração, e o rateio vai ser de acordo com esse critério aqui. No enunciado dizia que o critério era transferir 20% dos custos para o departamento de manutenção, 40% desses custos para o corte e 40% para a costura. Então, nós vamos fazer aquilo que vocês fizeram lá na disciplina de administração de custos, quando vocês falaram de departamentalização. Vamos pegar esse total de custos da administração da fábrica, vamos calcular 20% dele e trazer para cá, para o departamento de manutenção. 20% é 451. Depois, vamos calcular 40% dele e vamos levar lá para o departamento de corte. Aqui está, R$ 902. E depois mais 40% vem aqui, mais R$ 902 que vem para o departamento de costura. Então, nós fizemos o rateio do departamento de administração, distribuímos os custos deles aos outros 3 departamentos. Próximo passo é fazer um subtotal. O que é o subtotal? Calcular qual é o valor total que eu tenho, considerando os valores originais de custos indiretos e somando
os valores que foram obtidos no rateio da administração. Soma esses dois valores aqui, tenho 3.230, 2.779 mais 451 dá 3.230. Repete o mesmo procedimento aqui, soma os custos indiretos originais mais o que veio do rateio da administração, repete o procedimento aqui, soma os custos originais mais o que veio do rateio da administração. E aqui nós temos os subtotais. A partir desses valores aqui é que nós vamos trabalhar agora. Próximo passo é fazer o rateio do departamento de manutenção. Lá no enunciado do exercício tem os critérios também. Lá diz que é para a gente utilizar como critério para o rateio o tempo de mão de obra direta. Então, nós vamos ter que buscar lá no orçamento de mão de obra direta os tempos de mão de obra direta e nós vamos calcular qual é o percentual de tempo de mão de obra direta associado ao departamento de corte e qual é o percentual de tempo de mão de obra direta associado ao departamento de costura. Com base nesses percentuais, nós vamos fazer o rateio. Aqui eu coloquei para vocês a tabela que eu obtive quando eu peguei os totais de tempo de mão de obra direta calculados lá no exercício anterior. Esses totais são o somatório de todas as horas do departamento de corte, todas as horas do departamento de costura e o total dessas horas. Esses totais eu fiz com base em cálculo de 6 meses. Então, não é exatamente aquilo que está disposto no último vídeo, porque eu completei toda a tabela do tempo de mão de obra, do orçamento de mão de obra direta, calculei os totais para vários meses e somei esses totais de horas de mão de obra direta aqui. Mas o que importa é que, a partir desses totais, eu vou fazer o cálculo do percentual de horas de mão de obra direta em cada departamento produtivo. Eu tenho aqui que o departamento de corte teve 2.873,30 horas. O departamento de costura teve 3.675,05 horas. E se eu somar isso aí tudo, eu tenho 6.548,35. Faço uma regra de 3 para verificar qual é o percentual de tempo de mão de obra direta em cada um desses dois. Chego à conclusão que aqui estão os percentuais, estão expressos em taxa unitária, na verdade, 43,88% das horas de mão de obra direta estão no departamento de corte e 56,12% das horas de mão de obra direta estão no departamento de costura. Então aqui, o rateio da manutenção eu vou fazer a partir desses percentuais. Eu vou pegar esse valor da manutenção que está aqui, 3.230, e vou distribuir 43,88% para o departamento de corte e vou distribuir 56,12% para o departamento de costura. Só para vocês terem uma ideia de onde que eu tirei esses valores, eu abri aqui a planilha que eu fiz com o gabarito lá do orçamento da mão de obra direta. Esse aqui é toda a tabela do orçamento da mão de obra direta, em que eu mostrei para vocês lá mostrei basicamente para vocês no vídeo anterior. E aqui, eu calculei o tempo de corte total, 2.873,30, e o tempo de costura total, aqui 3.675,05, e o tempo total de mão de obra direta, que é o somatório desses últimos dois que eu mostrei para vocês, 6.548,35. Esses são somatórios de 6 meses de análise. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, no último vídeo eu mostrei para vocês só janeiro, né, como exemplo. Mas esse total que eu estou pegando aqui para fazer o cálculo do rateio que eu estou mostrando, eu descobri somando 6 meses. Então, isso justifica de onde eu tirei os valores aqui, certo, pessoal? Agora, vamos fazer o somatório dos custos indiretos por departamento produtivo. Departamento de corte tinha 6.391, recebeu 1.417,27. Lá do rateio da manutenção, soma isso aí, dá 7.808,27. Departamento de costura tinha 7.823, recebeu 1.812,73 lá do rateio da manutenção, soma isso dá 9.635,73. Tem rateios de departamento ainda? Não. Por quê?
porque nós rateamos os 2 departamentos de serviços, ou seja, os 2 departamentos auxiliares que nós tínhamos. Agora, esses que nós temos são departamentos produtivos, então a gente não vai mais fazer rateio de um departamento para o outro, porque todos os custos estão alocados a departamentos produtivos e os totais são esses aqui. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou usar um artifício para tentar projetar esses custos indiretos para os próximos períodos. Não é o que eu faria se eu já tivesse os dados de um determinado período de tempo e quisesse descobrir qual foi o custo de produção num período passado. Eu faria daí outra coisa. Eu aplicaria uma técnica tipo departamentalização, custei ABC e tal. Mas agora eu quero projetar para o futuro, então eu vou usar um artifício para simplificar essa projeção. Eu vou pegar o tempo total de mão de obra direta, que vocês já sabem qual é, que está aqui, e vou calcular qual é a taxa de custo indireto de produção por tempo de mão de obra direta. Então, vou pegar esse total de custos indiretos de produção e vou dividir pelo tempo de mão de obra direta. Vou fazer isso para os 2 departamentos, uma vez para o corte e uma vez para a costura. Vou chegar a essas 2 taxas aqui, 2,72, 2,62. Nada mais é do que dividir os custos indiretos de produção pelo tempo de mão de obra direta de cada departamento. Então, significa que para cada hora de mão de obra direta, eu tenho R$ 2,72 de custos indiretos no departamento de corte. Assim como no departamento de costura, eu tenho R$ 2,62 de custos indiretos para cada hora de mão de obra direta. Nós vamos utilizar essa taxa para projetar a alocação dos custos indiretos para um período futuro. Vamos ver isso na próxima tabela. Aqui, ó. Eu vou pegar o tempo de mão de obra direta de cada produto em cada departamento. Nesse caso aqui eu peguei o produto Bermudas e peguei os 2 departamentos que eu tenho, que é o departamento de corte e costura. E peguei o tempo de mão de obra direta do produto Bermudas lá no departamento de corte e o tempo de mão de obra direta do produto Bermudas lá no departamento de costura. Tirei isso lá do orçamento que eu fiz antes, o orçamento de mão de obra direta, só trouxe de lá para cá, copiei e colei. E copiei e colei também do último slide as taxas de custos indiretos por hora. 2,72 para o corte e 2,62 para a costura. Então agora eu vou fazer a multiplicação desses 2 itens. Eu vou multiplicar o tempo de mão de obra, 132 horas, vezes a taxa de custo indireto por hora de mão de obra. Multiplico esses 2, vou chegar em R$ 358,71. Isso significa que eu estou estimando os custos indiretos de produção do departamento de corte para o produto Bermudas no mês de janeiro em R$ 358,71. Vou repetir o procedimento no outro departamento. Vou pegar no outro departamento 167,20 horas, que eu peguei também esse valor lá do orçamento da mão de obra direta, copiei e colei para cá, e peguei a taxa de custo indireto de produção por hora de mão de obra do slide anterior, que foi 2,62. Multiplico esses 2 aqui, chego em 438,39, que é a estimativa de custo indireto de produção para o produto Bermudas no departamento de costura no mês de janeiro. Se eu somar os 2 custos indiretos estimados que eu tive, eu tenho uma estimativa de custos indiretos de 797,10. Então, dessa forma, eu tenho um artifício para fazer a projeção desses custos indiretos para os períodos em que eu estou orçando. E essa projeção é importante porque os custos indiretos vão compor o custo de produção mais tarde. Mais tarde eu vou querer somar o custo total de produção, somando matéria-prima, mão de obra e custos indiretos. Não é a única maneira de resolver. É claro, eu posso fazer a estimativa dos custos indiretos de outra forma. Eu estou trazendo para vocês uma das formas de fazer essa projeção dos custos indiretos. O modelo orçamentário todo que eu estou mostrando para vocês é um exemplo. Poderia fazer de outra forma, sem sombra de dúvida. Não deixaria de ser um bom orçamento, talvez. Então, isso é o que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.